Quarto domingo da Quaresma Anual. Leitura para 15 de março de 2026 com o tema Jesus liberta das trevas e do egoísmo. Irmãos e irmãs, ajudem com que estas leituras e reflexões possam chegar a mais pessoas, a mais comunidades e a mais famílias. Vão compartilhando e se inscrevendo. A primeira leitura é do primeiro livro de Samuel, capítulo 16, o versículo 1, o versículo 6 e 7, o versículo de 10 a 13. Hoje muitas pessoas realizam coisas bonitas na luta contra a miséria, sofrimento, injustiça, dor, analfabetismo, mortes e trazem lições de vida. Mas também muitas pessoas, grandes instituições e às vezes lideranças religiosas geram a negação, o sofrimento e morte. Deus rejeitou a sabedoria do mundo e escolheu Davi para assumir a missão de conduzir o seu povo. Davi era um simples pastor de ovelhas. Não era dominado pela ganância e nem pela sede de poder. Davi se torna rei no amor e na simplicidade. Aqui está o chamado de Deus para a igreja e para cada um de nós, que possamos assumir a missão no amor e na simplicidade. A segunda leitura da carta aos Efésios, capítulo 5, versículo de 8 a 14. Paulo vem nos alertar. Desperta, tu que dormes. O cristão não pode ficar de braços cruzados diante de projetos que geram egoísmo, geram injustiça, exploração, violência e que neguem a vida dos irmãos. Como cristão, devemos estar em constante vigilância de sermos sempre acolhedores e saber partilhar dos dons que Deus nos dá. Devemos ser sempre conduzidos por ações que não nos deixem cair na acomodação e nem por ações que venham a gerar trevas. O Evangelho de João, capítulo 9, versículo de 1 a 41. Jesus encontra um cego de nascença. Na sociedade, ser cego era sinal de pecado, era sinal de exclusão, de condenação. E Jesus vai trabalhar com os discípulos e com a comunidade dos excluídos. Muitas pessoas que dizem enxergar são cegos. Muitos não conseguem enxergar a graça, o amor, o poder de Deus em sua cegueira. Vão se tornando servo de projetos que geram morte. Jesus então revela: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois revela aos discípulos que precisamos trabalhar contra todas as formas de cegueira. Então cospe na terra com o barro da saliva, unge os olhos do cego e manda que vá se lavar na piscina de Siloé. Não é só se aproximar do cego, não é só ungir os olhos dele. É preciso que o cego queira ver. É preciso que o cego esteja disposto a se purificar nas águas de Siloé. E é preciso que esteja disposto a cumprir o mandato de Jesus que ordena que ele vá. A cegueira, para ser vencida, precisa de pessoa que esteja disposta a abraçar o chamado. É preciso que esteja disposto a mudar a forma de agir. É preciso que a pessoa esteja disposta a assumir uma nova missão. Muitas vezes vão tentar impedir que deixemos os caminhos das trevas. Aquele cego teve que enfrentar o poder religioso. Você é cego e não pode ver. Você, aceitando as palavras deste Jesus, está se colocando contra as leis do templo. Os fariseus julgaram Jesus como pecador, porque fez uma cura no cego. Ele não respeita a lei do sábado. Aquele que era cego enfrenta o poder religioso dizendo: quereis tornar-vos vós discípulos dele? Cheios de cólera, eles expulsaram aquele que era cego. Como pode um cego querendo nos ensinar? Aquele que era cego, chamado diante de Jesus, proclama: eu creio, Senhor. Jesus então revela: eu vim para exercer um juízo. Os que não enxergam passarão a ver, e os que enxergam deixarão de ver, ficarão cegos. Precisamos entender que Jesus é a luz do mundo. Precisamos entender que Jesus quebra as barreiras da cegueira. Precisamos entender que para vencer as barreiras da cegueira, temos que escutar o que o Senhor nos orienta a fazer. Temos que ir em busca da verdadeira visão. Precisamos entender
que ninguém consegue abandonar a vida de cegueira sozinho e que os projetos que impedem de ver vão querer nos impedir que nós também vejamos. Enfrentar os que não querem perder seu poder e autoridade e vão querer impedir que eu possa ver. Enfrentar esses de ontem e os de hoje pode significar ser excluído da comunidade. E por isso precisamos de clareza. A quem queremos servir? Nesse tempo da quaresma, a palavra de Deus nos convida a abraçar o chamado e a trabalhar o projeto de vida e de luz, que vence as trevas e ilumina a nossa vida no caminho que devemos seguir. Que a graça, o amor e o poder de Deus esteja com todos. Amém.